Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. O texto é o mais conhecido. Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Diz assim, continuou, isto é, Jesus continuou as suas parábolas. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém e amém. Meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é nova a cada dia. Deus dá ouvidos para ouvir a Tua palavra. E dê a mim graça para falar da Tua palavra. Senhor, que essa palavra traga edificação, traga despertamento, traga gratidão nos nossos corações, traga também tomada de decisão. Pai, que a Tua palavra faça um efeito poderoso e maravilhoso nas nossas vidas, nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, todo homem tem 3 fases na sua vida. 3 fases na sua vida. 2 são inevitáveis, 2 fases são inevitáveis. Tem que acontecer com todo homem, com toda criatura humana. E a 3ª fase poderá acontecer ou não acontecer. Mas eu digo, tomara que aconteça essas 3 fases na nossa vida. As 3 fases da vida do homem, de toda criatura, são as 3 fases que aconteceu na vida deste jovem, da história que Jesus contou. O que, nessa leitura que eu fiz, nós observamos aqui 3 fases na vida deste jovem. E as 3 fases na vida deste jovem, são 3 fases na vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Que todo homem tem, que acontece na vida de todos, pelo menos as 2 primeiras. Quais são, pastor, essas 3 fases? A primeira fase é essa que nós encontramos no capítulo 15 e no versículo 13. O jovem disse para o pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E o pai lhe deu. Diz o versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
partiu para uma terra distante e lá passou a viver dissolutamente. Essa é a primeira fase na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É a primeira fase em que o homem se encontra fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Todos nós, todo homem, toda criatura humana, um dia se encontrou fugindo de Deus. Pastor, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja. Pastor, eu sou crente de berço. Não existe crente de berço. Essa frase é evangélica, mas ela não existe. Um exemplo que eu dou a você é o seguinte: lá no interior, eu estou ouvindo, a semana passada eu passei na fazenda do meu irmão, e lá toda a fazenda, toda a casa das minhas sobrinhas tem forno. E toda fazenda, toda casa tem muito gato. E as gatas gostam de ter os seus filhotinhos dentro do forno, que faz pão. Mas não é porque uma gata teve filhote dentro do forno que aqueles gatinhos são biscoito. Não é. É gato. Você entendeu isso? É uma ilustração mais singela possível. É gato, nasceu no forno, mas não é pão, não é biscoito. Todo mundo que nasce nesse mundo nasce perdido. Precisa de uma conversão, precisa de um encontro com Deus, em alguma época da sua vida. Quero falar que todos nós nos encontramos um dia fugindo de Deus. Fugindo de Deus, todo homem. Fugindo como, pastor? Nós vemos aqui que o texto diz que este jovem partiu para uma terra distante, porque lá no íntimo de sua alma, ele queria viver longe dos seus familiares, longe do seu pai, longe do olhar do seu pai. Ele queria isto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 12, ele diz assim: todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Toda a humanidade, todos os homens se extraviaram. E a um se tornou inútil. O homem mais ilustre do mundo, diante dos olhos do Eterno, é inútil. Porque ele faz coisas inúteis, passageiras, efêmeras. Todos se extraviaram. Se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, queridos, como nós fugimos de Deus? Nós fugimos de Deus, em primeiro lugar, pelo indiferentismo. A maneira mais clássica de uma criatura humana fugir de Deus é pela indiferença. É pela indiferença. Ser indiferente a Deus. A Bíblia diz que aquele que não crê em Deus o torna mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Aquele que não dá crédito a Deus. Não dá crédito a Deus por quê? Porque ele é indiferente, então ele não dá crédito. A Deus é para velho, Deus é coisa de analfabeto, Deus não existe, nós somos filhos da natureza. Então, não dá crédito. Então, ele se torna indiferente. A Bíblia diz que serão lançados no inferno os ímpios, profanos, e tem uma relação lá, e inclui, e todos os que se esquecem de Deus. Apocalipse. E todos os que se esquecem de Deus. Esquece como? Esquece pela indiferença. Então, todos nós, queridos, todos nós, eu e você, um dia já fomos indiferentes a Deus. Completamente indiferentes. Amém? Então, essa é uma maneira da gente se afastar de Deus, da gente fugir de Deus. O homem foge de Deus pelos o pecado, os vícios do mundo, pela idolatria. O que é idolatria? Idolatria é
toda coisa que você coloca antes de Deus é idolatria. Qualquer coisa que nós coloquemos antes de Deus, na frente de Deus, é idolatria. E pela idolatria, nós fugimos de Deus. Pelos vícios deste mundo, nós fugimos de Deus. Pela corrupção, pela mentira, pelo engano, nós fugimos de Deus. Pelo pecado, pelos crimes. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 15, diz assim, Paulo falando sobre uma categoria de pessoas, ele diz assim, olha, os seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há dissolução e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E eu e você já estivemos lá, ou ainda estamos lá. Então, são 3 fases na vida do homem. A primeira é a fase fugindo de Deus. Fugindo pela feitiçaria, fugindo pela corrupção, fugindo pela idolatria, fugindo por caminhos muitos. Fugindo de Deus. Eu, você, toda a humanidade, todos os homens. Este jovem fugiu da casa do pai. Queria viver longe da casa do pai. Jacó, um dia, também fugiu. Você lembra de Jacó? A história de Jacó é a história de um homem que cometeu uma porção de bobagem na vida, que cometeu erros na vida e fugiu. Durante 25 anos ele passou fugindo, até que um dia ele volta e é transformado. Deus mudou o seu nome, ele era Jacó, enrolão, trapaceiro, enganador. Mas no Val de Jaboque ele teve um encontro com Deus, e o seu nome foi mudado para Israel. Israel. Ah, queridos, viu? A gente foge de Deus. Uma outra fase na vida do homem, na minha vida, na sua, eu já estive fugindo de Deus. Muitos fogem de Deus de forma inconsciente até, outros de forma muito consciente. Mas consciente ou inconsciente não importa, Deus não tem ninguém por inocente. Quem foge de Deus acaba caindo numa outra fase. Sabe qual é a fase? Dominado pelo pecado. Quem foge de Deus, foge da luz, acaba prisioneiro, acaba caindo no laço do passarinheiro, acaba caindo no laço do inimigo. O salmista fala disso, deste laço. Acaba prisioneiro. Você conhece alguém que hoje, no pleno século 21, é um prisioneiro? Prisioneiro de si, prisioneiro de vício, prisioneiro de maus hábitos, prisioneiro das drogas, prisioneiro do pecado, prisioneiro sem liberdade, sem paz, sem alegria, sem Deus, sem luz. Você conhece alguém? Você já foi um prisioneiro? Mesmo que você não tenha consciência, você era. Prisioneiro do engano, prisioneiro de Satanás. Às vezes a pessoa até tem uma sensação de liberdade, tem até uma sensação de liberdade, mas não é livre. Amém? Quem foge de Deus, entra na fase do prisioneiro. Quantas e quantas pessoas aprisionadas. Quem sabe que você está hoje aprisionado? Aprisionado a um espírito, aprisionado a um hábito, a um costume, aprisionado a circunstâncias. É possível que você esteja, porque são fases na nossa vida. Quem foge de Deus acaba prisioneiro, aprisionado. Nós temos aqui, olha, versículo 14, diz o texto, o versículo 14 diz assim:
depois de ter consumido tudo, isto é, gastou toda a sua herança, sobreveio àquele país uma grande necessidade, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O prisioneiro começa a passar necessidade. Então ele foi e se agregou, versículo 15, ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. E ali desejava ele comer das alfarrobas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. O que é esse estado? É o estado do prisioneiro. Ele começou a passar necessidade, a passar privações. Ninguém lhe dava nada. Então ele vai e se agrega a um dos cidadãos daquela terra. E este manda a guardar porcos, cuidar dos porcos. Eu não sei se você já viveu num chiqueiro, se você conhece um chiqueiro, mas é um lugar infecto, horrível. E diz o texto que ele desejava fartar-se da comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Observa isso, ele desejava comer com os porcos, mas nem isso ele tinha. Ele não tinha nem a comida dos porcos, porque ele desejava, e desejar não é comer. Você entendeu isso? Ele desejava, não está dizendo que ele comia da comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Você já viu contar aquela historinha dos 6 sapos que estavam na beira da lagoa cantando? Tinha 6 sapos, 6, não é 5, é 6, cantando na beirada da lagoa, cantando aquelas canções lindas que eles cantam da noite. Eu estive lá na fazenda, meu irmão, e lá tem lagoa, tem lago, e tem sapo, muito sapo cantando. E é bonita a canção que eles cantam. Cantam uma música muito bonita. E 3 sapos desejaram se jogar na água. E eu pergunto a você, se 3 desejaram jogar na água, quantos sapos continuaram com a música, continuaram cantando? Quantos? 3, não 6. Não 3, mas 6. Peguei, irmão João. Porque 3 desejaram se jogar na água, tomar banho, mas ele não quer dizer que eles se jogaram. Eles só desejaram. Eles quiseram tomar um banho, se refrescar, mas ficou para amanhã, postergou, não quer dizer que eles fez. Está entendendo? Esse jovem desejava comer da comida dos porcos, mas nem isso ele tinha. Por quê? Porque ele era um prisioneiro, prisioneiro da circunstância, prisioneiro da sua rebelião, prisioneiro das suas decisões. As nossas decisões que tomamos na vida, às vezes nos leva às prisões do vício. Quantos milhares de jovens, nesse momento exato, quantas pessoas numa cidade como o Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes, nesse momento, estão vivendo no inferno, porque estão numa prisão. Nas mais diferentes prisões. Nas mais diferentes prisões. Às vezes, morando até num belo apartamento, mas estão prisioneiros. Prisioneiros de demônios, prisioneiros de entidades malignas, prisioneiros de si próprio, prisioneiros na sua alma, porque a dor maior é a dor da alma. Amém, queridos? Eu podia ler texto, eu tenho texto com fartura aqui para provar que estado de miséria do homem que vive na prisão. Se eu abrir a minha Bíblia com você, em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, Paulo fala de um estado de prisão, de cadeias infernais que amarram as pessoas. Como eu nunca li esse texto, eu vou ler para você agora algo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. É um retrato
das milhares que vivem em prisão. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Isto é, pensando que eram sábios, inteligentes, os maiores, mas na verdade eram loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles, estes homens, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo entre si a merecida punição do seu erro. Amém? São todos prisioneiros, irmão. São todos prisioneiros. Prisioneiros de si, não sabem, pensam que são livres, mas são prisioneiros. Uma terceira fase na vida deste homem. Essas duas primeiras fases é irreversível, é inevitável na vida de qualquer criatura que nasce nesse mundo. Eu, você, um dia já tivemos fugindo de Deus ou ainda estamos. Eu e você, um dia já fomos prisioneiros do nosso pecado, das nossas ações, prisioneiros dos espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Mas há possibilidade de uma terceira fase, e que nós lemos aqui no capítulo 15, e a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem fartura, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai-o no novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Só começou, porque essa festa não termina nunca. Amém, queridos? Esta festa é para sempre. Glórias a Deus. Então, o terceiro estágio que pode acontecer na sua vida, na minha vida, é estar voltando para Deus. Fugindo de Deus, aprisionado, acorrentado, amarrado. Mas as cadeias começaram a ser quebradas. Esse homem caiu em si.
Ele acordou e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me levantar, eu vou agir, eu vou decidir, eu não vou ficar aqui. E ele se levantou, e diz o texto, e foi para o seu pai. E foi para o seu pai. Ele voltou para o pai. Glórias a Deus. Quem já voltou para o pai aqui? A pergunta foi mal feita. Não é quem já voltou. A pergunta é: quem está voltando para o pai? Amém? Quem está voltando? Porque esta volta é todo dia, querido. Esta volta é todo dia. Este rapaz voltou para o pai. E diz o texto que ele vinha ainda longe, o pai o avistou, correu, abraçou, beijou, mandou matar novilho, anel no dedo, sandália nos pés, e começaram. Porque agora ele tinha que voltar todo dia para o pai. Ele tinha muita conversa com o pai, ele tinha muita coisa para falar com o pai, e eu acredito que ele passou o resto da vida dele, eu não sei com quantos anos ele voltou, mas ele deve ter celebrado até o último dia da sua vida, com gratidão no coração. Amém, querido? Você está voltando para o pai? Será que nós estamos voltando para Deus? Glórias a Deus. Ele caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei. Confissão, arrependimento, mudança. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Irmão, eu disse aqui, repito porque eu creio nisso, a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Você decide o que você vai fazer da sua vida. Se você volta ou não volta. Se você continua lá ou se você volta. E nós precisamos voltar para Deus. Cada dia eu tenho que dizer: Senhor, eu te quero. Tu és meu Senhor, eu necessito de ti, Senhor. Me perdoa, me socorre, Senhor. Me ajuda, Senhor. Amém, querido? Essa volta é contínua, é cada dia. Amém, queridos? Tem uma frase no meio aí futebolístico que eu quero aplicar aqui. Terminou um campeonato a semana passada e já começou outro, né? É uma máquina aí para ganhar dinheiro e para entreter você que gosta. Eu assisto lá uma vez ou outra na vida. Eu torcia pelo Madureira agora. Se você me perguntar qual é o seu time, é o mais fraco. Muito bem. Mas qual é a frase, pastor? A frase é o seguinte: começa um campeonato de futebol, quem é de futebol aqui sabe, começa, e um time ganhou as 4 primeiras partidas. Então já tem 12 pontos, está 5 pontos na frente do outro, mas o campeonato é feito de 10, 12 partidas, vamos assim dizer, eu não sei quanto, mas vamos dizer que são 12, já ganharam as 4. Aí o repórter chega para o técnico, chega para o jogador e pergunta: vai ser campeão? Vocês vão ganhar o campeonato? E qual é a resposta clássica? Nós ainda não ganhamos nada. Mesmo diante da televisão, é o que eu ouço. Eu nunca vi, não, está no papo, beleza, esses pernas de pau que está por aí, né, tal, já passou. Eu nunca ouvi. Sempre é: nós ainda não ganhamos nada. Porque, na verdade, eles podem tropeçar, o outro ele empata 3 vezes, o outro, e ele fica... E já aconteceu isso com o seu time mesmo já estava lá na ponta. Ainda não ganhamos nada. Glórias a Deus pelo que eu sou. Glórias a Deus por estarmos em Cristo. Glórias a Deus porque estamos levantando a bandeira do Calvário, mas ainda não ganhamos nada. Amém? Ainda não ganhamos. Ainda não ganhamos. Quem está em pé, veja que não caia. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Amém? Você está entendendo? Eu e você que dependemos do favor, dependemos da graça, dependemos da misericórdia de Deus, irmão, para ir para o céu. Temos que ser humilde e dizer: Senhor, com a tua mão segura bem a minha. Amém? Porque ainda não ganhamos, irmão. Eu não ganhei. O melhor está por vir. Amém? O que eu ganhei até agora? Ganhei a amizade de vocês, uns presentinhos aí, acabei de ganhar uma camisa agora, mas o maior está por vir. Mas eu tenho que ser fiel, então eu estou voltando para Deus. Amém? Eu estou voltando nesta noite para Deus, dizendo: Deus tem misericórdia, Deus tem piedade, Deus segura a minha mão, Deus não me deixa ser enganado, porque o enganador está aí, irmão. O enganador está aí. Então, que Deus nos abençoe. Amém, queridos? O meu apelo nessa noite a você é: vinde a mim, venha a Jesus. Venha a Jesus, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, necessitado, como todos nós somos, venha a Jesus e eu vos aliviarei. Amém, querido? Vamos voltar. Essa história, que a história do filho pródigo seja a minha história. Um dia se desviando, um dia aprisionado nos hábitos, nos costumes, nas manias, nos vícios e tantas outras coisas, um dia voltando à casa eterna, à casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Meu Pai, meu Deus, a Tua palavra é a verdade. Que esta reflexão, que esta história do filho pródigo seja a minha história e a história de cada irmão aqui. Não apenas essas duas primeiras fases, porque essas são irreversíveis, essas já aconteceram na nossa vida. Mas, Pai, que todos nós aqui possamos estar voltando, do mais jovem ao mais velho, voltando, e quem está aprisionado, que as cadeias sejam quebradas, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos resgata do império das trevas, do domínio das trevas, e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Pai querido, o Senhor nos tirou do império da mentira, do engano, da feitiçaria, da superstição, e nos colocou no reino da luz de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos voltar para Deus, cada dia. Oh, Pai, nós ainda não ganhamos o prêmio que está nos reservado, mas a Tua palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa aqui possa estar voltando todos os dias aos braços do Eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Amém.